A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Vamos continuar nossa jornada, queridos, no Evangelho de Marcos. Estamos já há alguns dias e ainda temos muito pela frente. Os convido a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a exposição do versículo 18 até o versículo 22. Marcos 2, de 18 a 22. Na versão NVT, a versão que nós temos usado regularmente no culto, na leitura pública, ela diz assim: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Fizemos a leitura paralela desse texto em Lucas capítulo 5, e ela também se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 9, salvo engano. Queridos, conforme os irmãos já devem ter percebido, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. Quando nós começamos a ler, nós vamos perceber, a impressão que nós temos é que o escritor, ele não dá folga para Jesus. Ele não dá descanso para Jesus. Aqui, nesse evangelho, Marcos foca muito nas caminhadas, no ensino de Jesus a multidões. Marcos fala muito dos milagres de Jesus, embora seja um evangelho bem mais condensado, ele mostra a vida de Jesus de uma forma muito dinâmica. Jesus está sempre fazendo alguma coisa, está sempre em atividade. E agora, nós começamos a perceber aqui, a partir do capítulo 2, que além disso tudo, Marcos começa a falar também da perseguição que Jesus começa a sofrer. Nós vimos lá no capítulo 1, Jesus ensinando na sinagoga, em Cafarnaum, estava tudo bem, né? Mas se antes, no início, ele tinha liberdade para ensinar nas sinagogas, a partir do encontro que ele teve com Levi, lá naquela alfândega, na cidade de Cafarnaum, nós vamos perceber que Jesus já não tem mais tanta liberdade como tinha antes. A perseguição, a oposição a ele, começa a crescer de verdade à medida que a sua popularidade também aumenta. À medida que o nome de Cristo começa a aparecer, a oposição vai se tornando cada vez mais forte. E Marcos registra esse momento. E aquela chuva que a gente estava esperando chegou, graças a Deus, né? Então, obrigado aos queridos que estão fechando as janelas. Aqui nesse contexto, irmãos, de Marcos capítulo 2, do versículo 18, ou no capítulo 2, a partir do encontro de Jesus com Levi, nós vamos ver os fariseus demonstrando uma grande inquietação pelo fato de Jesus quebrar com a tradição, quebrar com os procedimentos habituais
daquela sociedade. Especificamente aqui dos versículos 18 a 22, nós vamos ver os fariseus extremamente inquietos pelo fato deles jejuarem e Jesus com os seus discípulos não. Tipo assim, eles estão de barriga cheia enquanto nós estamos aqui sofrendo com a restrição de alimento, né? O detalhe interessante é que os fariseus, à medida que eles criam essa insatisfação com Jesus, pelo fato de Jesus e seus discípulos não jejuarem, eles alegam uma presunçosa superioridade espiritual, porque diziam que eles faziam um sacrifício que Jesus e os seus seguidores não estavam fazendo. Portanto, eles criticavam Jesus e os seus discípulos por não fazerem e ainda assim se colocavam como mais espirituais. Essa questão de fazer sacrifícios espirituais deve ser vista com muito cuidado. Os fariseus se achavam mais espirituais porque jejuavam, enquanto Jesus e os seus discípulos não jejuavam. Um eminente pastor batista chamado John Piper, falando sobre a liberdade com que nós devemos servir a Cristo, ele diz que Deus se aborrece com o prazer dos homens, Deus se aborrece com a festa dos homens, Deus se aborrece com o banquete dos homens, quando esse banquete ele é insignificante ao ponto de não culminar em glória ou em culto ao próprio Deus. Essa declaração de John Piper, irmãos, ela pode ser muito bem contextualizada nesse episódio do jejum que o evangelista Marcos cita aqui, porque quando Jesus e os seus discípulos são criticados por não jejuarem, o que ele responde é que eles estavam suficientemente alegres para ter que parar para jejuar. Ou seja, Jesus diz que eles estavam plenamente satisfeitos em Cristo, que naquele momento não era hora para o jejum, não era hora para o sacrifício, porque Deus se alegrava com o momento de alegria que eles estavam tendo. Então, o fato de não estar jejuando, pelo contrário, o fato de estar participando dos banquetes, também era uma forma de servir a Deus, de louvar a Deus. De modo que jejuar não era necessariamente uma condição espiritual superior ou melhor por parte dos fariseus, né? Uma observação importante a ser feita é que a resposta de Jesus, longe de parecer ou de ser um desprezo pelo jejum, afinal de contas nós devemos lembrar que Jesus ensinou sobre o jejum. Lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 16 a 18, Jesus ensina os discípulos a jejuarem. Além dele mesmo ter jejuado, Jesus jejuou por 40 dias antes de começar o seu ministério. Então, a sua resposta a esses fariseus não foi uma demonstração de desprezo, mas o que Jesus mostrou aqui é que jejuar ou fazer qualquer outro sacrifício por motivos errados ou da forma errada, não tem nenhuma relevância espiritual para quem pratica tal coisa. Enquanto se alguém se encontra num estado de alegria, de felicidade, de prazer, ou está presente em uma festa, em um banquete, e isso redunda em glória a Deus, a pessoa está agindo de uma forma espiritualmente correta. Então, diferente do que pensavam os fariseus, não era simplesmente o fato deles jejuarem que os tornava espiritualmente melhores que as demais pessoas. Além disso, queridos, essa declaração de Jesus mostra que os fariseus haviam transformado o jejum em um fardo extremamente pesado. O jejum ali servia apenas para oprimir e para trazer tristeza ao povo.
porque se tratava de uma obrigação que não fazia sentido para a maioria das pessoas que eram obrigados a cumprir a tradição. Nos dias de Jesus Cristo, um bom fariseu jejuava 2 vezes por semana. Isso aí era para a maioria das pessoas, era simplesmente um fardo, era ter que cumprir uma tradição, era ter que cumprir uma regra para que não fosse tido como rebelde, como descrente, como carnal, como desobediente ou coisas desse tipo, né? A resposta de Jesus, queridos, não somente desconstrói o conceito que esses fariseus tinham do jejum, como também, inevitavelmente, escandalizou aquele pensamento que esses fariseus tinham a respeito do jejum, que quando diziam que o jejum era algo meritório, né? Quanto mais jejum, mais mérito se tinha diante de Deus. Jesus pega tudo isso e diz que isso aí não vale absolutamente nada, porque eles jejuavam da forma equivocada. A resposta de Jesus para esses fariseus, irmãos, ela continua sendo relevante até hoje. Ela continua sendo válida na experiência da igreja, não só naqueles dias, como na experiência da igreja em todo o tempo. Ali, em meados do 2º século, havia um livro que circulava nas igrejas da época, muito popular, inclusive ele já é traduzido em português, um livrinho chamado Didaquê. A Didaquê era um livro de instruções para a igreja. E lá nesse livro consta que os cristãos do 2º século deveriam jejuar 2 vezes por semana, a exemplo dos fariseus. Olhem só, queridos, como é importante a gente saber esse conceito da resposta de Jesus a respeito do jejum, porque já no 2º século, aquilo que Jesus havia ensinado aqui, já havia sido esquecido. E os cristãos daquela época já tinham se submetido aos padrões dos fariseus, padrões que Jesus havia condenado. Então percebam, queridos, como quando se trata de disciplinas espirituais como o jejum, é importante que a gente esteja sempre atento, porque quando se fala de disciplina, existe sempre o risco de vir alguma tradição e colocar um peso em cima dessa disciplina espiritual e tirar o verdadeiro sentido dessa disciplina. Foi isso que aconteceu com o jejum, foi esse erro que os fariseus cometeram, foi esse erro que as igrejas do 2º século cometeram, e esse é o erro que muitos cristãos continuam cometendo até hoje. Portanto, eu quero fazer aqui esta exposição para vocês hoje, a respeito do jejum, na perspectiva do Senhor Jesus Cristo. E com isso trazer qual é a importância e a forma correta de nós entendermos e praticarmos o jejum. Essa nossa exposição tem como tema o jejum e a verdadeira espiritualidade, e está dividida em 3 pontos: o perigo do fardo religioso, a alegria de servir a Cristo e a liberdade de viver em Cristo. Vamos, portanto, para o primeiro ponto, que está no versículo 18. O perigo do fardo religioso. Versículo 18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Vejam que na unidade literária anterior, Jesus é questionado porque ele comia com pecadores. Ele está na casa de Levi, está lá comendo com publicanos e pecadores, e ele é questionado por isso. Aqui nessa unidade, ele é questionado por que ele comia nos dias reservados ao jejum. Vejam, irmãos, que todos esses questionamentos mostram que enquanto os religiosos estavam preocupados em sustentar os seus rituais, a presença de Jesus entre eles se tornou uma constante fonte de confrontação. Mas também
a presença de Jesus ali não era somente uma fonte de confrontação, mas era também o meio pelo qual a vida de muitas pessoas estava sendo progressivamente transformada. Justamente o fato de questionar, o fato de romper com os velhos costumes, era uma oportunidade que algumas pessoas estavam tendo de conhecer a verdade, de conhecer a natureza da promessa messiânica, de um jeito que eles jamais conheceriam se Jesus não fizesse tal coisa. Mas quanto ao jejum, é importante a gente saber que existe apenas uma ocasião na Bíblia em que se ensina que o jejum deveria ser praticado em um dia específico. Está lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 16. Lá em Levítico 16, fala do dia da expiação nacional. E lá no versículo 29 de Levítico 16, Deus dá a seguinte ordem: afligireis a vossa alma neste dia. Afligir a alma ali significa jejuar. Ou seja, na tradição judaica, segundo a Bíblia, havia um dia no ano em que o jejum era obrigatório. Era o dia da expiação nacional. Mas olhem, nos dias de Jesus, fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Então vejam como a prática deles estava completamente distante daquilo que a lei ensinava. Jejuar 2 vezes por semana parece ser muito espiritual, mas era simplesmente um fardo religioso, porque Deus não exigia isso de ninguém. E a reboque desses fariseus, claro, vieram os discípulos de João Batista, que também praticavam o jejum frequentemente como sinal de lamentação e em busca pela aprovação de Deus, para que quando chegasse o dia do grande julgamento, todos estivessem com seus méritos para apresentar diante do Senhor. Irmãos, observem que se você ler os 3 primeiros capítulos aqui da nossa unidade de hoje, versículos 18, 19 e 20, a palavra jejum aparece 6 vezes. Essa insistência do evangelista Marcos de falar o jejum, tinha um propósito, que era evidenciar para nós leitores, quando Marcos insiste em repetir a palavra jejum aqui, ele tem um propósito de evidenciar para os seus leitores, inclusive nós, a importância dessa prática entre os religiosos judeus, mas também para evidenciar a ausência dela entre os discípulos de Jesus. E é interessante essa dicotomia, essa tensão entre um grupo que praticava o jejum de uma forma extremamente zelosa, repetitiva, e o grupo de Jesus que não praticava, que não adotava isso como uma prática regular. Naturalmente que os opositores de Jesus, eles tinham uma grande dificuldade de entender como é que ele ensinava com tanta autoridade, como é que ele atraía tanta gente para ouvir os seus ensinos, mas em contraposição, bebia e comia com pecadores, era amigo de publicanos e ainda por cima não praticava o jejum segundo a tradição dos fariseus. Irmãos, essa suposta resistência de Jesus ao jejum, vejam bem, não significava que ele desaprovasse ou rejeitasse a lei de Deus. Isso não significava uma rebelião de Jesus contra a lei lá do Antigo Testamento. O que estava acontecendo aqui, na verdade, é que Jesus, quando ele rejeita esse costume a respeito do jejum, assim como muitos outros costumes religiosos, ele está apenas desmistificando a forma errada como aqueles fariseus e os discípulos de João haviam compreendido o jejum. Ele está desmistificando um costume a respeito do jejum que havia se estabelecido desde tempos passados
mas que havia se afastado completamente do sentido original dessa disciplina espiritual. Que Jesus está dizendo, olha gente, jejum não é isso aí. Então a rejeição de Jesus não é pela lei, lá quando em Levítico 16 que diz, afligireis a vossa alma no dia da expiação nacional. Não é disso que se trata. O que Jesus está dizendo é, o jeito como vocês fazem está completamente equivocado. Basta nós lembrarmos, para a gente entender como o jejum não foi algo desprezado por Cristo, que não somente ele, né, mas vários outros grandes personagens da Bíblia praticaram o jejum. Moisés, Davi, os patriarcas, os reis, profetas, sacerdotes, apóstolos e, claro, milhões de cristãos na história da igreja jejuaram cumprindo uma orientação divina. Jejuaram buscando afligir a própria alma, buscando um quebrantamento diante de Deus. Nenhum desses homens, queridos, que a Bíblia apresenta jejuando, eles não praticaram jejum como uma forma de exibicionismo espiritual. A intenção deles era quebrantar o coração, era afligir a alma diante do Senhor, era minar as próprias forças diante de Deus, a fim de que Deus pudesse agir de forma poderosa na vida deles. Eles não estavam buscando recompensas espirituais pelo sacrifício que eles estavam praticando ali. Se o objetivo do jejum afligir a alma, né, este é o significado da palavra jejum, tá, irmãos? Jejuar significa afligir a alma. Bom, se o objetivo do jejum é afligir a alma, ou disciplinar a si próprio para que se possa chegar humildemente diante de Deus, sem contar com as próprias forças físicas, sem contar com a desenvoltura e a bravura própria das nossas próprias forças. O problema é que naqueles dias o jejum havia se transformado em uma prática meritória, onde quanto mais jejum, aqueles fariseus achavam que se tornavam mais merecedores do favor de Deus. Não é sem razão, queridos, que naqueles tempos, alguns rabinos chegavam a jejuar 300 dias por ano. Alguns rabinos eram venerados porque eram extremamente disciplinados na prática do jejum. Alguns outros se alimentavam exclusivamente de frutas. Alguns escolhiam uma fruta específica para viver daquela fruta pelo resto da sua vida. Com isso, viviam no limite da força física. Alguns, inclusive, morrendo ainda bem cedo, sem ter atingido a velhice. Mas eles faziam isso porque achavam que Deus haveria de compensá-los pelos seus sacrifícios pessoais. Os próprios fariseus, a gente encontra lá na orientação de Jesus sobre o jejum, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, eles jejuavam buscando ser reconhecidos como mais espirituais, né? Se fosse hoje em dia, o que eles iriam fazer? Eles iriam pegar e jogar no Instagram, né? Jejuando para Cristo. buscando likes para as suas postagens. Mas o que nós vamos encontrar ali no Sermão do Monte é Jesus condenando duramente esse exibicionismo espiritual. Jesus, inclusive, não poupa nem os discípulos de João, porque enquanto os fariseus, quando jejuavam, se cobriam de pano e procuravam demonstrar através de uma expressão de tristeza que estavam jejuando, os discípulos de João, eles jejuavam para demonstrar arrependimento pelo pecado. Diz, olha, nós somos pecadores, por isso estamos aqui jejuando, para que vocês precisam saber disso, para que todos entendam que nós somos
nós somos espirituais ou coisas desse tipo. Porém, queridos, tanto os fariseus quanto os discípulos de João, eles jejuavam como uma espécie de triunfo para se mostrarem superiores às demais pessoas. E Jesus simplesmente pega tudo isso e diz a eles que esse jejum deles não tinha a mínima relevância diante de Deus. E vejam, queridos, essa prática ela não era nova. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 58, nós vamos ver os judeus ali do Antigo Testamento perguntando para Deus: Senhor, nós jejuamos diante de Ti, fazemos sacrifícios e vivemos desse jeito. E Deus vai responder através do profeta Isaías: o jejum de vocês não vale nada diante de mim, porquanto os seus corações estão afastados do Senhor. Queridos, para a gente encerrar aqui esse primeiro ponto, é importante observar que Jesus sempre respeitou a tradição e sempre seguiu a lei. Somente uma pessoa foi fiel à lei de forma absoluta e completa: o próprio Jesus Cristo. Mas ele nunca se deixou manipular por religiosos que colocavam fardos que nem eles próprios conseguiam carregar. Por esse motivo, ele era constantemente perseguido e caluniado por pessoas inconformadas com o seu ensino e com a forma como ele vivia no seu relacionamento com o Pai. Ou seja, Jesus rejeitou o fardo religioso da sua época, inclusive no que diz respeito ao jejum. Com isso, queridos, vamos para o nosso segundo ponto, que é a alegria de servir a Cristo. Leiamos os versículos 19 e 20. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não pode jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Queridos, Jesus responde aos seus inquiridores com uma pergunta retórica, né? Ele usa aqui a figura do casamento, do noivo, né? Da festa do casamento. Vejam bem, a festa de casamento na cultura judaica era marcada por uma alegria que costumava ofuscar todos os problemas do dia a dia. Um eminente comentarista bíblico chamado Adolf Paul, ele, no seu comentário a respeito desse texto, ele diz que nesse dia, no dia que acontecia uma festa de casamento entre os judeus, os professores da lei interrompiam seus estudos da Torá, os inimigos se reconciliavam, mendigos e qualquer outra pessoa que aparecia podia comer de graça. Os tambores rufavam, as nozes eram jogadas aos convidados. Hoje em dia se joga arroz nos noivos, né? Naquele tempo se jogava nozes para os convidados. As pessoas dançavam e exaltavam a beleza da noiva. Depois de uma semana de festa, a vida voltava ao normal e o peso da tradição caía novamente sobre os ombros de todos. Normalmente, queridos, a festa de casamento na cultura judaica durava uma semana. Não sem razão que Jesus teve que multiplicar ou teve que transformar água em vinho, né? Porque a festa foi longe. A festa de casamento, queridos, na cultura judaica, era uma daquelas raras ocasiões em que a rotina das pequenas aldeias, das cidades do interior, era quebrada. Porque, de fato, era um acontecimento único. Mas depois que passava a festa do casamento, o que ficava era somente os velhos rituais de sempre. E, junto com os velhos rituais, a responsabilidade de carregar o fardo da religiosidade do dia a dia. É olhando para esse contexto, é olhando para essa cena, que Jesus responde ao questionamento dos fariseus e dos discípulos de João, com uma pergunta óbvia, né? Por isso que é uma pergunta retórica.
Mas vejam, foi uma pergunta que soou aos ouvidos dos seus questionadores praticamente como um enigma. Por que os fariseus e os discípulos de João não conseguiram entender o seu questionamento? Quando Jesus diz, podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Eles não conseguiram entender porque eles eram incapazes de ver Jesus como noivo da igreja. Daquela igreja que começava a apresentar, daquela noiva, né, que começava a apresentar os seus primeiros contornos, e daquele noivo que estava ali dando os primeiros passos para a formação, para o surgimento da noiva, para o surgimento da igreja. Para aqueles fariseus que ouviram esse questionamento, essa resposta de Jesus, a sua resposta pareceu, na verdade, uma resposta presunçosa, porque, afinal de contas, Jesus falar de si como noivo, Jesus se apresentar como noivo, enquanto andava com pessoas de má fama, com publicanos, com rebeldes à lei, né, os quais eles chamavam de pecadores, não parecia assim uma figura muito ideal na mente daqueles fariseus. Mas Jesus, quando faz esse questionamento, ele coloca de uma forma muito inquiridora, queridos. Olhem só, novamente aqui no versículo 19, quando ele diz, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, né? A palavra convidados aqui, irmãos, significa, ela é traduzida aqui na nossa língua como convidados. Eu queria que o Olavo botasse de novo aí na NVT, só para a gente acompanhar aqui, versículo 19. A palavra convidados aqui, ela significa filhos do noivo. Esse é o significado da palavra convidados. Em outras palavras, Jesus diz, pode os filhos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Filhos aqui, não filhos biológicos, mas a ideia aqui é de pessoas que tinham uma profunda intimidade. A palavra convidados aqui se refere a um grupo que era muito íntimo, que tinha uma convivência muito íntima. Aqui na cultura judaica, algumas versões traduzem como podem os filhos do quarto do noivo, ou seja, pessoas que frequentavam a intimidade do noivo, jejuar. Quando Jesus usa essa expressão aqui, irmãos, o que ele está dizendo o que ele está respondendo para esses fariseus é que ele não jejuava com os seus discípulos, porque eles estavam num momento de celebração, mas de uma celebração muito íntima, com pessoas muito próximas, um grupo de pessoas que realmente tinham uma identidade muito forte entre si. Não era uma festa estranha com pessoas esquisitas, né? Era festa de gente que se conhecia. Então não fazia nenhum sentido eles pararem para jejuar. Afinal de contas, aquela celebração que eles realizavam, e Jesus não está falando aqui de um momento específico, né? A sua referência a essa celebração é a todo o seu ministério. Não fazia sentido eles pararem para jejuar, porque aquela celebração também era um ato de louvor a Deus, assim como poderia ser o jejum no momento em que fosse oportuno. A resposta de Jesus, queridos, aqui já era uma demonstração. Mais uma vez, Jesus está dizendo que a era messiânica havia chegado e que o reino de Deus já havia se estabelecido no mundo. Naturalmente que os fariseus e demais não conseguiam perceber. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou o noivo, eu sou o Messias prometido. Era por esse motivo que as pessoas paravam para ouvi-lo. Era por esse motivo que a sua mensagem era tão transformadora. Era por esse motivo que pessoas eram restauradas, pessoas eram curadas. Era por esse motivo que pessoas eram libertas.
Era por isso, queridos, que a sua presença trazia tanto alento àqueles que viviam sem esperança. O seu perdão, a sua compaixão, os seus ensinos eram uma prova de que um novo tempo havia se estabelecido sobre a humanidade. Por isso, era hora de se regozijar e não de jejuar e de afligir a alma. Mas, mesmo dizendo tudo isso, olha, o noivo chegou, o noivo está presente, é hora de celebrar. Jesus conclui no versículo 20 com uma lembrança muito forte. Ele termina respondendo aos fariseus, lembrando que chegaria um tempo que de fato seria preciso jejuar, pois o noivo seria tirado do meio deles, como de fato aconteceu pouco tempo depois, né? Jesus está profetizando a respeito do seu próprio sacrifício, que ocorreu não muito tempo depois daqueles dias. E ele faz questão de lembrar, tanto aos seus discípulos, quanto àqueles a quem ele está respondendo, que dias de tristeza viriam, para que se cumprisse aquilo que o Antigo Testamento havia dito. E aí sim, quando os dias de tristeza chegassem, era hora de jejuar, era hora de afligir a alma. Mas, apesar dos dias de tristeza que viria, esses dias de lamento seriam passageiros. Afinal de contas, Cristo seria crucificado, voltaria aos céus, mas estaria sempre no meio da sua igreja. O Deus Emanuel estaria sempre com eles, porque a sua presença significa alegria, satisfação, experiência com Deus, algo que todos os discípulos partilharam desde o dia em que conheceram a Cristo, que foi reafirmada no dia de Pentecostes e que se estende até os dias de hoje, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus está dizendo aqui, queridos, que apesar dos dias de tristeza, ele veio para trazer alegria para os homens. Mesmo que fosse preciso se sacrificar pelos seus escolhidos. Mas, apesar de tudo, da dor do sacrifício, a alegria daqueles que conhecem a Cristo haveria de ser completa. Essa é a promessa de Jesus aqui nesse texto. Queridos, vamos para o nosso último ponto. A liberdade de viver em Cristo. Nos versículos 21 e 22, Jesus continua dizendo: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, ou recipientes novos, como está na NVT. Aqui nos versículos 21 e 22, Jesus continua respondendo a pergunta dos fariseus e dos discípulos de João. Mas agora ele usa duas parábolas. E são duas parábolas, percebam, que estão diretamente relacionadas à experiência comum daquelas pessoas. A primeira parábola certamente era muito bem compreendida por uma mãe que instruía sua filha sobre o cuidado com as vestimentas da família. E a segunda parábola era muito bem compreendida por um pai que repassava ao filho o seu conhecimento a respeito da produção de vinho. O que Jesus diz aqui quando usa essas duas parábolas, irmãos, é que coisas diferentes não combinam entre si. É óbvio, um pano novo rasga o pano velho se tentar juntar os dois. Assim como um vinho novo vai romper um recipiente velho se for colocado nele. Porque um recipiente velho, um odre velho, quer dizer que o couro já está ressecado e duro, né? Ele fica inflexível. E à medida que o vinho começa a fermentar, esse couro vai romper. O que Jesus diz, portanto, o novo fica com o novo e o velho fica com o velho. Com essa ilustração, ele está respondendo àqueles que questionavam o fato de que o grupo de discípulos que se formava a partir do ensino de Jesus
tinha uma religiosidade, um costume religioso completamente diferente da religiosidade dos fariseus. Mas o que Jesus quer dizer com isso, irmãos, o que Jesus quer ensinar, e que os fariseus e os discípulos de João não compreendiam, é que a partir do seu ensino, estava surgindo uma comunidade completamente nova. Era um grupo que formaria dali por diante uma nova humanidade sobre a face da terra. Essa nova humanidade, ela foi chamada logo depois de igreja. Jesus está dizendo, olha, está vindo, está surgindo, eu estou formando um novo padrão de ser humano, que já não está mais limitado às tradições caducas, aos padrões antigos, às superstições, aos medos, às leis que vocês mesmos inventam. O que Jesus está dizendo quando usa essas duas parábolas é que, a partir do seu ensino, uma humanidade com uma mentalidade diferente, com um jeito diferente, com valores diferentes, com princípios diferentes, com uma moral diferente, estava sendo formada, e seria essa nova humanidade que haveria de se estabelecer sobre a face da terra com o nome de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tinha como juntar os dois. A velha religiosidade dos fariseus, caduca, gasta, cheia de tradição, cheia de superstição, cheia de velhos costumes, com uma nova humanidade, com uma nova religiosidade que Jesus está formando nos seus discípulos. A principal característica deste grupo que seguia Jesus era a liberdade que os demais sistemas religiosos não davam aos seus seguidores. Os discípulos de Cristo eram absolutamente livres do domínio da tradição, dos sistemas religiosos estabelecidos, das ordens caducas dos seus antepassados, ordens, sistemas e tradição que tanto os fariseus quanto os discípulos de João gostavam de seguir. E essa liberdade que Jesus apresenta, ela agora inclui, inclusive, a liberdade a respeito do jejum. Portanto, irmãos, era uma comunidade que trazia consigo uma característica completamente nova, que se identificava com algo novo, que era o reino de Deus que Cristo havia estabelecido sobre a face da terra. Naturalmente, irmãos, que as palavras de Jesus decepcionaram os fariseus, porque o que eles queriam mesmo era que, já que Jesus era um líder popular, que Jesus remendasse o seu ensino com o ensino que eles já conheciam. O que eles queriam mesmo era que Jesus pegasse os seus seguidores e desse um jeitinho de uni-los com aquele tradicionalismo já desgastado que eles tanto gostavam de seguir. Mas o que Jesus diz é, o reino de Deus, ele é marcado pelo dinamismo. Ele não é limitado a modelos rotos e antiquados, estabelecido por sistemas e por ordens religiosas que já não tem mais o que oferecer ao mundo. A mensagem de Cristo não poderia ser limitada por tais coisas. Ela é bem maior que tudo isso. Ela é bem maior que o medo. Ela é bem maior que as ameaças religiosas que os fariseus gostavam tanto de seguir. Lembrete importante aqui, irmãos, é que o fato de Jesus ensinar algo novo não quer dizer que ele rejeitava o que era antigo. Afinal de contas, o seu ensino estava absolutamente baseado no Antigo Testamento, né? O Novo Testamento é a explicação hermenêutica do Antigo Testamento. O que Jesus não aceitava, irmãos, eram as invenções de homens que gostavam de colocar fardos pesados nos ombros do povo, permitindo desse modo que coisas ultrapassadas e sem sentido determinasse a vida religiosa dos filhos de Deus. Jesus rejeitava completamente essa proposta, essa ideia, esse conceito de viver para Deus.
Jesus diz claramente, isso não serve, isso não é útil, isso aí é puro refúgio, não acrescenta em nada na fé das pessoas. Finalmente, queridos, a resposta de Jesus significou para os seus questionadores que a salvação anunciada por ele não tinha nada a ver com jejuns desprovidos de alegria e de sentido. Aquele momento ali em que ele anunciava a salvação ao mundo era momento de celebração. Afinal, estava ali o noivo prometido desde os tempos passados. Por isso, era hora de alegria. Quando chegasse a hora do jejum, os que o conheciam saberiam fazer isso da forma correta. Afinal de contas, teriam aprendido com o próprio mestre. Portanto, a hora era hora de liberdade. Queridos, caminhando aqui para a conclusão, eu quero fazer as aplicações de praxe para nós. O que é que esse texto tem a nos dizer? Como temos praticado o jejum? O jejum tem sido uma superstição? Tem sido uma moeda de troca? Irmãos, eu vejo muitos cristãos dizendo, eu vou jejuar para Deus me dar isso. Eu vou jejuar para meu filho passar no vestibular. Eu vou jejuar para Deus me abençoar com tal coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse jejum, ele é inútil, tá? Ele não traz absolutamente resultado nenhum. Jejum não é moeda de troca, não é para lhe dar mérito diante de Deus, não é para aumentar a sua espiritualidade, lhe tornar mais espiritual do que outras pessoas. Como eu disse, a palavra jejum, ela significa afligir a alma. É você minar as suas próprias forças, para que o poder do Espírito Santo de Deus haja em você, sem que você tenha que lutar contra ele, sem que as suas forças, a sua natureza pecaminosa, fique lutando contra ele. O jejum, queridos, é para o seu quebrantamento, é para a sua humilhação, é para você descobrir que depende de Deus, é para você descobrir que existem coisas melhores do que estar continuamente satisfeito de barriguinha cheia, e com isso se sentindo suficientemente forte para fazer o que quiser. O jejum, queridos, é para você. O jejum não é para você negociar com Deus. Por isso, a primeira aplicação que eu quero fazer é que nós estamos sempre correndo o perigo de adotar um fardo religioso. Nós sempre estamos no limite de ultrapassar essa linha aí. Por que estamos sempre correndo esse perigo? Porque seguir um padrão de comportamento religioso traz uma enorme sensação de segurança. Gera o sentimento de meritocracia. Imagina se a gente adota, olha, eu vou jejuar, a igreja a partir de janeiro de 2024 vai jejuar 2 vezes por semana. Qual o primeiro sentimento que vai brotar no coração? Nós agora temos mérito diante de Deus, afinal de contas estamos fazendo jejum. Quem segue modelos desse tipo, fechados, sente-se protegido, porque sente-se também merecedor de recompensas. Sente-se protegido, sente-se merecedor, por seguir tudo o que é recomendado. E enquanto segue, aguarda as compensações que inevitavelmente acha que vão vir. O grande perigo, irmãos, disso é a frustração. Já ouvi pessoas dizendo, olha, jejuei do jeito que o pastor disse. Alguém me disse isso uma vez. Jejuei do jeito que o pastor mandou e minha mãe morreu. Por que Deus não honrou o meu jejum? Porque jejum não é para isso. Primeiro, jejum não é para fazer troca com Deus. Não é para trazer mérito. O jejum é para o seu quebrantamento diante do Senhor. Tomemos cuidado, queridos, para que o sentimento de meritocracia não invada os nossos corações. A segunda aplicação, irmãos, é que a vida com Cristo, ela equilibra de um modo perfeito
a liberdade com a responsabilidade, a alegria com a prudência. O cristianismo não é uma religião do medo, onde Deus está sempre pronto para castigar aqueles que erram. Pelo contrário, Ele nos convida a celebrar a vida com alegria, aquela alegria de alguém que encontrou o verdadeiro sentido. A vida com Cristo é um convite para nós vivermos satisfeitos, para que nos alegremos, para que celebremos juntos, não somente no culto, mas na reunião familiar, no encontro de amigos, na vida comum do dia a dia. Mas a vida com Cristo também nos ensina que não há nada que nós possamos fazer que não esteja debaixo do mais absoluto controle de Deus. Por isso ela deve ser vivida com responsabilidade e com prudência. Inclusive, queridos, no que diz respeito às disciplinas espirituais como o jejum. No dia que cada um desejar jejuar, jejue. Mas entenda o sentido, o significado verdadeiro do jejum. Entenda que isto é para que você se humilhe diante de Deus. É para a aflição da sua alma. E entenda mais ainda, certamente o Senhor há de socorrer você na sua aflição e há de cuidar de você de um modo muito especial. Que Deus, na sua graça, nos abençoe. Amém.